Bolsonaro e companhia desistiram de se defender no STF e atuam somente para alimentar horda bolsonarista. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do Blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do Blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 8 de março, eu gravo esse vídeo às 1h30 da tarde e a extrema-direita segue buscando distorcer fatos e fortalecer sua narrativa para alimentar, que serve de alimentação para a dissonância cognitiva de sua base sobre a tentativa de golpe de Estado. Com base nas primeiras movimentações das defesas de Bolsonaro e da sua cúpula golpista ali, generais e tal, junto ao Supremo Tribunal Federal, fica evidente que há um esforço coordenado para criar uma narrativa falsa e confundir a opinião pública, especialmente a base eleitoral do bolsonarismo. Em resumo, sabem que se lascaram e tentam somente manter a ilusão junto a uma base eleitoral, que admitamos, é considerável, e assim tentam manter alguma relevância política no futuro. O que nós estamos vendo agora, nesse período, não é apenas um jogo de palavras. Temos, no inquérito, na denúncia formada, enfim, um arsenal de provas documentais reveladas pela Polícia Federal que desmonta qualquer tentativa de minimizar os crimes cometidos. São conversas de WhatsApp, troca de áudios entre militares e assessores de Jair Bolsonaro. E a gente tem até gravações de reuniões com o Ministério, lá, aquela gravação lá que estava com Mauro Cid, onde se discutia abertamente, apesar dessa expressão não ter sido dita, um golpe de Estado. E daí, tudo isso foi divulgado, né? O que a gente pode fazer para não deixar o resultado que está vindo? Porque o Bolsonaro, aquela reunião foi em setembro, agosto, sei lá, e o Bolsonaro já cantava a bola que ia perder. Ou seja, não é uma questão de opinião ou de versão dos fatos, são documentos, são evidências claras de que a tentativa de golpe não foi uma teoria da conspiração, não é uma teoria da conspiração, mas sim um plano real que quase destruiu a democracia brasileira. Foi um plano real para a destruição da democracia. O padrão das defesas é sempre a mesma lorota de sempre. As defesas têm sempre o mesmo padrão. Já repararam que a estratégia da defesa de Bolsonaro e da patota lá dos comparsas é sempre a mesma? Eles não contestam as provas apresentadas, eles não enfrentam o mérito das acusações. Em vez disso, tentam transformar criminosos em vítimas e alegam que tudo não passa de uma grande conspiração contra eles, de que o julgamento está todo viciado, essa besteira toda. É a tática de gritar perseguição para fugir do essencial, os fatos, inclusive com falseamento comparativo, falsas equivalências entre esse caso agora e a Lava Jato contra o Lula. O próprio Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, tenta propagar essa visão distorcida para a extrema-direita internacional, cometendo crime contra a soberania brasileira. E o que isso significa? Que eles não desistiram da conspiração contra a nossa democracia. Mesmo falha, liberal, todos os problemas aí. É a que a gente tem. A tentativa de golpe não acabou em 8 de janeiro. Ela segue viva na narrativa dessa turma aí, que busca apoio externo.
Inclusive, né, a gente teve esse evento recente lá nos Estados Unidos, da Internacional Neonazifascistas, em que o Eduardo Bolsonaro foi dado a ele o espaço de fala lá, e ele reforçou essa tese lá, de que o pai dele e os seus aliados do pai dele são perseguidos políticos, tentando angariar apoio entre lideranças trumpistas e da extrema-direita em nível mundial. O plano dessa galera aí é criar uma rede de influência que possa pressionar as instituições brasileiras e desmoralizar as investigações. Vão dar com os burros na água, né? Serve só como um totem mobilizador para a base bolsonarista. A Polícia Federal, gente, reuniu mais de 800 páginas em provas. São transcrições de mensagens, interceptações telefônicas, trocas de e-mails entre membros do governo Bolsonaro e até mesmo uma reunião, como eu já pontuei, registrada em vídeo. Em vídeo, no qual os ministros discutiam abertamente como poderiam viabilizar um golpe, alterando os rumos da eleição, a qual Bolsonaro previu, né? Nessa reunião, inclusive, a derrota para Lula. O Heleno falava que não ia ter VAR depois, que tem que fazer as coisas antes, toda essa besteirada aí. Nesse material, há falas explícitas sobre a necessidade de um estado de sítio, de desmoralização do sistema eleitoral e até da busca de apoio militar para impedir Lula de tomar posse. E o plano passava, inclusive, por eliminar o Lula eleito, o Geraldo Alckmin, o vice, e o Alexandre de Moraes. O Alckmin, inclusive, é na memória do Sarney, a minha aposta, com a morte do Tancredo Neves, né? O Sarney assumiu a presidência ali. Minha aposta é que os caras fizeram essa associação aí. E o que faz a defesa de Bolsonaro? Diz que tudo é ficção, que a PF está inventando, como foi que disse? Romance. Isso é uma piada de mau gosto, né? Que só cola na horda imbecilizada que segue essa gente. Mas não deixa de ser uma piada perigosa também, porque esse discurso ainda encontra eco nessa base. Como eu disse, tem uma quantidade de pessoas considerável. Outro ponto dessa tática é afirmar que Mauro Cid foi obrigado a delatar. Mas todas as suas delações foram acompanhadas de seu advogado, que inclusive ressaltou na defesa do ex-ajudante de ordens, Jair Bolsonaro, o fato da delação ter sido feita por livre e espontânea vontade. A defesa de Mauro Cid vai numa linha oposta dessa turma aí, né? Admitiu os crimes, detalhando como o golpe estava sendo planejado. Ou seja, admite tudo, até porque ele é um delator. E aí, o que, é que a defesa do Bolsonaro faz? Tenta anular a delação do Mauro Cid, dizendo, como já acabei de pontuar, que o Cid foi forçado, que foi torturado, essa besteirada toda aí. Mas mesmo se porventura, vamos fazer um exercício aqui, mesmo se porventura, se por um acaso de todos os planetas da Via Láctea estiverem alinhados em linha reta e a delação for anulada, nada muda no inquérito. A Polícia Federal não se baseou nas delações de Mauro Cid. As delações de Mauro Cid ajudaram nas investigações, mas nada do que consta no inquérito tem por base somente no que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro falou. As delações serviram para tapar um buraco, orientar onde conseguir uma prova, coisas nesse sentido. Dar contexto a outras provas conseguidas, enfim. Além disso, os documentos entregues por Cid à Polícia Federal incluem registros de reuniões privadas entre Bolsonaro e seus aliados, nos quais se discutia tal minuta golpista. Tem áudio, tem conversa escrita, tem até mapa de como seria o processo de desestabilização institucional. E as defesas dos generais e ex-ministros envolvidos no golpe seguem a mesma linha ali, né? Negar o óbvio, impor uma narrativa porra louca, desculpa a expressão, para alimentar a horda bolsonarista. Anderson Torres, por exemplo, tenta minimizar a minuta golpista que foi encontrada na casa dele, dizendo que era só um pedaço de papel. Mas esse pedaço de papel nada mais era do que o roteiro de um golpe de Estado, com medidas concretas para reverter o resultado das eleições. 2. O general Augusto Heleno.
que adorava a Lava Jato. E agora tenta jogar o processo para a primeira instância para ganhar tempo, fazendo inclusive a falsa equivalência entre o caso Lula na Lava Jato e o caso deles agora nessa tentativa de golpe de Estado. Mas sua participação ativa em reuniões sobre a deslegitimação do TSE e do STF está toda documentada. O general Paulo Sérgio Nogueira conseguiu chegar ao absurdo de dizer que não pode ter havido golpe porque Lula ainda não era governo, não tinha assumido a presidência da República. Como se o objetivo deles não fosse impedir que Lula assumisse. Era essa a coisa. Vale lembrar que esse mesmo general participou de discussões sobre a possibilidade de mobilizar tropas contra a posse de Lula. E ele, inclusive, fez uma defesa contraditória, porque ele admite que teve golpe, mas que não participou dele. E a gente tem o general Mário Fernandes, que ajudou a arquitetar um plano, tá aí o plano do caso lá do Punhal Verde e Amarelo, de assassinar Alexandre de Moraes, o Lula e o Geraldo Alckmin. Mas agora ele diz que não mostrou o plano para ninguém, como se isso fizesse alguma diferença diante das provas. E a gente tem conversas dele e outros agentes falando isso, estou com o Alexandre na mira, essa coisa toda. E para quem acha que isso é exagero, tá? Essas mensagens trocadas entre Mauro Cid e militares envolvidos nesse plano de golpe, elas são muito nítidas, Os caras falam abertamente, eles discutiam a criação de um pretexto para a intervenção militar e como justificar isso diante da opinião pública, Vamos dizer o quê e tal. Fica claro que essa estratégia jurídica não é para livrar essa turma da prisão, não. Já contam com a cadeia, essa galera aí. Porque eles sabem que não tem muito o que fazer. O objetivo é esse, é manter viva a narrativa de perseguido político. Dar aquela inflamada na horda bolsonarista, nos cantadores de hino para pneu, e no futuro tentar retomar o poder, manter uma influência eleitoral com seus prepostos ali, enfim. Ocupar o espaço político, manter uma ocupação do espaço político. Eles sabem que vão se lascar, mas querem que seus seguidores continuem acreditando neles. Querem criar mártires para um possível retorno da extrema-direita ao poder. E a gente precisa estar atento a essa coisa toda, tá? Porque esse discurso que está sendo construído não é só aqui no Brasil, mas também se dá em bastidores internacionais, e ele serve muito para alimentar uma parcela significativa da sociedade, e mobilizada para golpe de Estado, para destruição do que a gente concebe aqui como democracia, como eu disse, liberal, essa coisa toda falha, mas é que a gente tem. A tentativa de golpe foi real, as provas são concretas e as defesas dos golpistas mostram que eles não têm como escapar da justiça. Mas aí o jogo que eles estão fazendo não é o jurídico, é o político. Eles querem manter uma narrativa para enganar parte da população e continuar influenciando o debate público. E em alguma medida vão conseguir, já conseguem fazer isso. Mas não vai passar disso.